Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Roberta, a nova professora de Ciências da Escola Inovação Kids. Eu estou aqui hoje para a primeira aula nossa à distância, mesmo sem nós nos conhecermos, mas eu espero tentar aí explicar para vocês da melhor forma possível sobre os conteúdos que vocês viram anteriormente com o professor de vocês, sobre o capítulo 1 da apostila de vocês. Então, hoje nós vamos realizar uma pequena revisão aí dos assuntos que vocês viram aí antes aí desse período aí de quarentena, tá? Então, nós vamos falar sobre a origem da vida e características dos seres vivos. Origem da vida. Será que o planeta Terra apresentava no início da sua formação as mesmas características que ele tem hoje? O que você acha? Bom, na Terra primitiva, ela era muito quente e com muitos vulcões ativos. Ela lentamente foi se resfriando ao longo de milhões de bilhões de anos. Ao longo de muitos milhões de anos, então, a superfície solidificou. Formou-se uma camada fina de rocha, a crosta terrestre. Formou-se também ao longo do processo de resfriamento a atmosfera primitiva. E a partir de então, havia condições para a água permanecer no estado líquido, acumulando-se em determinadas regiões e formando então os oceanos. Então, a alta temperatura que anteriormente tinha a Terra não permitia que a água ficasse muito tempo no estado líquido. À medida que ela foi se resfriando, a água passou-se a acumular nas regiões mais baixas do relevo, permitindo a formação aí dos oceanos. Então, aqui nós temos uma foto, uma representação de como os pesquisadores supõem que seria a superfície da Terra em seus primórdios. Então, é muito quente, tudo muito, né? As rochas em estado líquido, muitas erupções vulcânicas, muito quente. E aqui, após o início do resfriamento, em que houve acúmulo de água aí nas porções mais baixas do relevo, formando os oceanos. Quando surgiram, então, os primeiros seres vivos? Há aproximadamente 3,5 milhões de anos, a partir de transformações de materiais presentes nos oceanos primitivos. Então, se acredita que a vida surgiu na água há 3,5 milhões de anos atrás. Entretanto, ainda se discutem várias teorias sobre como a vida surgiu na Terra, e eu vou aí fazer uma recapitulada de algumas delas. Abiogênese e biogênese. Então, a biogênese, ou geração espontânea, é o surgimento da vida a partir da matéria sem vida, ou seja, de outra maneira que não a reprodução de um ser vivo. Então, de acordo com a teoria da biogênese, se acreditava que roupas sujas e grãos de trigo, se eles fossem deixados em um local pouco iluminado por 20 dias, ratos surgiriam desses materiais. Parece engraçado essa situação, porque hoje a gente sabe que são os grãos de trigo e a baixa luminosidade que atraem os ratos. Mas alguns anos atrás, alguns séculos atrás, se acreditava que o rato surgia a partir da roupa e do milho, então da matéria sem vida. Aí, logo em seguida, depois de alguns experimentos, se reforçou-se a teoria da biogênese, que os seres vivos só podem ser originados de outros seres vivos a partir da reprodução. Então, o experimento de Reid, lá no século XVII, ele comprovou, na verdade, deu subsídios para que a teoria da biogênese é a mais real, pode ser a mais aceita. Então, ele colocou aí materiais como carne crua em 2 recipientes, em um deles ele fechou e o outro ele deixou aberto. E ele percebeu que larvas e novas moscas só surgiram no pote que estava aberto. Isso porque as moscas poderiam chegar aqui, depositar seus ovos na carne podre, e então os ovos eclodiriam e gerando larvas que depois cresceram, se desenvolviam, formando novas moscas. Enquanto que no pote que estava fechado, no qual as moscas não tinham acesso, não se geravam moscas no interior espontaneamente. Então, ele conseguiu provar que a teoria da biogênese não fazia tanto sentido. Então, no século XIX, Pasteur realizou um experimento em que ele provou que os micro-organismos estavam presentes no ar e não surgiam espontaneamente na comida, enfim, nas substâncias.
Tá? E isso a gente observa aqui principalmente quando dentro, né, do caldo nutritivo que ele tinha, só cresceram micro-organismos quando ele quebrou o gargalo do frasco e os micro-organismos puderam entrar aqui dentro e se desenvolver dentro desse caldo. Nos anteriores aqui, os micro-organismos não podiam entrar, não tinham acesso, ou porque ele era fervido, porque o gargalo era curvado, e que impedia que os micro-organismos acessassem esse caldo nutritivo que permitiria eles a se desenvolver. Mas quando esse gargalo foi quebrado, os micro-organismos poderiam entrar aqui dentro e se desenvolver aqui. Então, ele conseguiu provar que os micro-organismos estavam no ar, e quando eles podiam, eles entravam dentro desse frasco com o gargalo quebrado. Mas essas teorias, elas falam sobre estão muito mais relacionadas com a reprodução dos seres vivos. Nós conseguimos ver ou que eles estão já presentes no ar, ou que eles só surgem a partir da reprodução de outro ser vivo. Mas afinal de contas, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Então também tem várias teorias para isso. E o que mais é importante a gente entender, qual é a teoria mais aceita na atualidade para a origem da vida na Terra? Então, se acredita que componentes dos oceanos se organizaram em estruturas simples, que são chamadas estruturas inorgânicas, compostos inorgânicos. As moléculas simples se reúnem formando estruturas mais complexas, que daí são chamadas de compostos orgânicos. Esses compostos, então, começam a ter capacidade de divisão, então é um tipo de reprodução. Então, nós vemos aqui que vários compostos orgânicos se juntaram, né, formando estruturas mais complexas, e eles tinham já a capacidade de reprodução. E num segundo momento, nós vimos que a origem dos primeiros seres vivos, então das primeiras células, que já tinham capacidade de divisão, de se reproduzir e gerar novos indivíduos. Então, essa sequência, ela explica mais ou menos como se acredita que seja a origem dos primeiros seres vivos na Terra. E essa teoria foi proposta por Oparin e Haldane em 1920, no século 20 aí, né? E ela é também chamada, de teoria da evolução molecular. Então, ela aborda a questão da formação dos compostos inorgânicos que já existiam nos oceanos e que são substâncias geralmente de origem mineral, que se organizaram formando compostos orgânicos, que são substâncias que apresentam carbono em sua composição e são os principais compostos que formam todos os seres vivos. Então, eles teriam se originado a partir da combinação de compostos inorgânicos. Aí o experimento de Milley e Urey, em 1953, também comprovou essa teoria anterior do Oparin e Haldane. E eles conseguiram, né, verificar que o vapor de água e outros gases resfriados auxiliaram na formação de vários compostos que estavam presentes na atmosfera primitiva, formando os compostos inorgânicos. Mas existe ainda uma outra teoria sobre a origem do primeiro ser vivo, que é chamada de teoria da panspermia cósmica. Então, acredita-se que essa teoria acredita que o primeiro ser vivo veio proveniente do espaço e foi trazido através de asteroides e meteoritos que atingiram o planeta. E essa teoria voltou a ficar comentada nos últimos anos após a descoberta de substâncias orgânicas, aquelas mesmas que eu falei para vocês que formam todos os seres vivos, em meteoritos, asteroides e cometas. Então foram encontradas substâncias orgânicas nessas estruturas que atingiram a Terra ou que foram verificadas no espaço. Agora nós vamos dar uma olhada nas características que definem um ser vivo. Então nós vimos as principais teorias que definem, tentam discutir a origem do primeiro ser vivo. A mais aceita na atualidade é a teoria do Oparin e Haldane, da teoria da evolução molecular, em que os seres vivos surgiram a partir de compostos inorgânicos que formaram compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos, então, agora mais complexos, conseguiam se reproduzir, formando então células, dando origem a células aos primeiros seres vivos. Então, vamos verificar agora o que define um ser vivo, quais são as características que definem um ser vivo.
Então, seres vivos são formados geralmente por células. Então, uma das características de todo ser vivo é ter célula, é ser formado por pelo menos uma célula, é ter um metabolismo, é ter uma composição química específica, é ser capaz de responder a estímulos provocados pelo ambiente externo e ser capaz de se reproduzir, gerar descendentes. Então, vamos ver aí a primeira característica, que é célula. Quais as estruturas e divisões básicas de uma célula? Então, as células podem apresentar três partes básicas: uma membrana plasmática em preto, o material genético, que é responsável pelas características do ser vivo, e o citoplasma em vermelho. Então, essas três estruturas são básicas e estão presentes em qualquer tipo de célula. A membrana plasmática é responsável por separar o meio interno do meio externo. O material genético comanda as funções da célula, determina também as características do ser vivo. E o citoplasma envolve e preenche os espaços da célula. Mas existem vários tipos de células diferentes. Como diferenciar esses tipos de célula? Bom, a célula procarionte, que é um tipo de célula, possui todas as demais estruturas que a gente comentou anteriormente, membrana plasmática, material genético e citoplasma, mas ela apresenta, em algumas situações, flagelos que auxiliam na movimentação dessa célula procarionte. O segundo tipo de célula é a célula eucarionte. Neste caso, vamos ver como é uma célula eucarionte animal, já que o segundo tipo de célula eucarionte é uma célula vegetal. Então, nós vamos ver logo em seguida. Então, em comparação com a célula procarionte, a célula eucarionte também possui membrana plasmática, material genético e citoplasma, mas ela tem um material genético guardado dentro de uma estrutura chamada núcleo. E ainda possui organelas, que são pequenos órgãos que realizam diferentes funções dentro da célula. Então, vamos ver as diferenças entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Ambas têm citoplasma e membrana plasmática, ambas possuem material genético. Porém, as células procariontes possuem flagelos, que auxiliam na sua locomoção, e as células eucariontes possuem um núcleo, no qual está guardado o material genético, separando esse material genético também do citoplasma. Além das células eucariontes terem organelas, que são pequenos órgãos que realizam diferentes funções dentro da célula. Então, aqui uma imagem das que geralmente a gente vê no livro, comparando a célula procarionte e a célula eucarionte. As organelas, como nós vemos aqui, que são todas as estruturas aqui, têm diferentes formatos e é relacionado com a sua função. Todas essas funções que essas organelas exercem na célula eucarionte, elas ocorrem livres aqui no citoplasma. Vamos ver agora como é uma célula eucarionte vegetal. Então, da mesma forma que uma célula animal, ela possui membrana plasmática, material genético, citoplasma, núcleo e organelas. Mas as células eucariontes vegetais apresentam outras três estruturas que as diferenciam das células eucariontes animais, que é a parede celular, que reveste a membrana plasmática, o vacúolo, que armazena uma série de substâncias dentro da célula vegetal, e cloroplastos, que é um tipo de organela específica que é responsável pela fotossíntese, que é a produção, a própria produção do alimento que ocorre geralmente nas plantas. Então, esse é o tipo de célula eucarionte dos vegetais. E ela tem essa organela especial, que é o cloroplasto, que também é a organela que torna as plantas verdes. Então, vamos ver agora as diferenças comparativamente entre a célula vegetal e a célula animal. Então, ambas são células eucariontes, porque elas possuem núcleo, mas possuem algumas estruturas ainda diferentes. Então, ambas possuem membrana plasmática e citoplasma, ambas possuem material genético guardado no interior de um núcleo. Então, o núcleo é a principal característica que diferencia uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Então, tanto a célula vegetal quanto animal são células eucariontes. Ambas possuem organelas, a célula vegetal e a célula animal, mas a célula vegetal possui, diferente da célula animal, ela possui parede celular, vacúolo e cloroplastos. Porque uma célula, afinal de contas, é a menor unidade de vida? Então, nós sabemos que existem seres vivos que são compostos por uma única célula.
Isso significa que uma única célula é capaz de manter a vida de algum ser vivo, já que ela realiza todas as funções de digestão, respiração, enfim, locomoção, do que se fosse um organismo com muitas células. Então, uma única célula é capaz, ela possui todo o aparato necessário para garantir a vida desse ser vivo. Além disso, os seres vivos podem ser divididos com relação à quantidade de células em unicelulares, que possuem uma única célula, e pluricelulares, que possuem muitas células. E todos os organismos com célula procarionte são exclusivamente unicelulares. Então, todos os organismos que são considerados procariontes, que possuem célula procarionte, eles são unicelulares. Porém, organismos com células eucariontes podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Vamos agora para a próxima característica de que todo ser vivo apresenta, que é metabolismo. Então, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior dos seres vivos, seja nos seus órgãos ou no interior das células, no caso de um ser unicelular, gerenciando a energia disponível, liberando-a ou armazenando-a nas moléculas de ATP, que é a moeda energética utilizada para realizar todas as reações químicas dentro da célula. Então, todo ser vivo ele precisa obter energia de alguma forma. Essa energia é convertida em ATP nas suas células e utilizada nas mais diversas reações químicas que mantêm o organismo vivo. As fontes energéticas obtidas pelos organismos são as mais diversas possíveis, mas nós podemos dividir essas fontes energéticas, a obtenção dessas fontes energéticas, em dois grandes grupos. O grupo dos autótrofos, que são os seres vivos capazes de produzir o próprio alimento, e os seres vivos heterótrofos, que são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento e precisam buscar alimento em outros seres vivos. Então, os heterótrofos geralmente não, eles se alimentam de outros seres vivos. Então, eles não conseguem produzir o próprio alimento da mesma forma que os autótrofos. Um exemplo de organismos autótrofos são as plantas, que elas possuem aquelas organelas específicas que a gente viu anteriormente na célula vegetal, que são chamados de cloroplastos. Nos cloroplastos acontece o processo chamado de fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta fabrica o próprio alimento, utilizando o gás carbônico do ar e a energia luminosa do sol para produzir o seu próprio alimento. Os heterótrofos não têm essa capacidade, principalmente porque eles não têm cloroplastos nas suas células. Com relação ao metabolismo e às fontes energéticas, nós temos um outro conceito importante que todo ser vivo precisa manter, é a sua homeostase, que é o controle do equilíbrio das condições internas do organismo. A melhor forma da gente entender o que é homeostase é principalmente quando a gente sua. Então, quando a gente corre, o nosso corpo começa a ficar muito quente. Então, uma forma de tentar equilibrar a temperatura do nosso corpo é suando. Então, quando nós suamos, a superfície do nosso corpo tende a diminuir a sua temperatura, mantendo o equilíbrio das funções internas do organismo que precisam acontecer numa determinada temperatura aproximada de 36 graus Celsius. Chegamos, então, à próxima característica dos seres vivos, que é a resposta a estímulos. Isso significa que os seres vivos percebem o meio externo e reagem aos estímulos que esse meio externo provoca. Então, uma forma de nós entendermos melhor essa resposta a estímulos é pensando em uma planta que é colocada próximo a uma janela. Então, a planta ela cresce em direção à luz. Nesse processo, ela está respondendo a um estímulo, que é a luminosidade, já que a luz é muito importante para as plantas porque ela auxilia na fabricação do próprio alimento que as plantas fabricam. Então, ela cresce em direção à luz porque ela necessita dessa luz. Então, mesmo a planta não andando, ela é estimulada pela luz a crescer em direção à luz. Próxima característica de todos os seres vivos é a reprodução. Então, todo ser vivo precisa gerar novos indivíduos para manter a espécie, para manter a vida na Terra. E nós temos dois tipos de reprodução. A assexuada, que ocorre geralmente por uma divisão celular. Ela não envolve a combinação de material genético, que é o DNA, aquela estrutura helicoidal que nós vimos que está dentro das células.
Geralmente, somente um organismo é envolvido, a gente chama daí, diz que somente há o envolvimento de um genitor na reprodução assexuada, e novos indivíduos são clones, porque eles são idênticos ao genitor. Quando não há combinação de material genético, que é responsável pelas características do ser vivo, se não há combinação desse material genético e ele gera por divisão celular um novo indivíduo, esse indivíduo é igual, ele é idêntico ao genitor. Enquanto que na reprodução sexuada, há a combinação de material genético de duas células chamadas de gametas, que nós chamamos, né, em geral, de espermatozoides, no caso dos gametas masculinos, e de óvulos, dos gametas femininos, que eles se encontram no processo de fecundação. Nesse tipo de reprodução, dois organismos estão envolvidos, que são dois genitores, um que produz o espermatozoide e um que produz o óvulo. E quando essas duas células, esses dois gametas se encontram, há uma mistura de características dos genitores, porque há uma mistura do material genético. Então, os novos indivíduos que são produzidos pela reprodução sexuada, geralmente são sempre diferentes dos genitores. Então, eles têm características dos dois genitores, geralmente. E a última característica de todo ser vivo é uma composição química. Então, todos os seres vivos têm uma composição química muito semelhante. Essa composição química se refere a moléculas específicas de açúcares, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos é que formam o material genético, que é responsável pelas características dos seres vivos. É isso, pessoal. Então, esse é um breve resumo aí de tudo que vocês viram nesse primeiro capítulo da apostila de vocês sobre teorias de origem da vida e características dos seres vivos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam, podem me enviar por WhatsApp, por e-mail, peçam ajuda aos seus familiares que estiverem ajudando vocês nesse momento. Eu estarei enviando junto deste vídeo uma série de questões, elas devem ser copiadas e respondidas no caderno. Em seguida, vocês fotografam essas atividades e enviam as fotos por e-mail. Só não esqueçam de no e-mail colocar o nome de vocês, porque infelizmente eu não conheço vocês. Então eu preciso ter um controle de quem está me enviando as atividades, fazendo essas atividades. Então, por favor, coloque os seus nomes na hora que vocês estiverem me enviando as fotos nos seus cadernos, tá? Então, qualquer dúvida, novamente, por favor, me escrevam. Vamos esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado acerca desse conteúdo. Tudo bem? Então, até semana que vem.